pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, repórter do Caderno Vida e Arte, e estou aqui para falar mais uma vez com vocês sobre o universo dos pais e filhos. O tema de hoje é super importante. Nós vamos falar sobre o Setembro Coração. O que é o Setembro Coração? É uma campanha que agora conscientiza crianças sobre a importância de ter um coração saudável. Esse é o tema, mas a gente também fala também da questão dos adultos, que os adultos têm que cuidar do seu coraçãozinho. E os nossos convidados de hoje, para esse bate-papo aqui no Facebook do Diário, é o cardiologista Maurício Machado e a nutricionista Ana Helena Bozo Quintino dos Santos. O nome dela é grande. Obrigada, doutores, por estarem aqui hoje para compartilhar tudo isso com a gente, viu? Muito obrigada. E você, internauta, se você quiser mandar uma perguntinha aqui pra gente para falar sobre esse universo, basta colocar aí no comentário, no comentário mesmo aí do vídeo, que eu repasso aqui para os nossos convidados. Vamos lá, para começar eu quero fazer uma introduçãozinha aqui para vocês entenderem. As doenças cardiovasculares, afecções do coração e da circulação representam a principal causa de mortes no Brasil, responsáveis por mais de 30% dos óbitos registrados, sendo 1 a cada 44 segundos, 70 a cada minuto e 4.200 a cada hora e 100 a cada dia. 100 a cada dia, acho que essa informação está meio confusa, acho que não é isso não. Mas, e somente entre janeiro de 2016 e junho deste ano, 729 moradores da região morreram, aqui da região de Rio Preto. Apenas no SUS, por doença deste tipo. E muito dessas doenças poderiam ser evitadas ou postergadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. Então, eu quero começar o nosso bate-papo falando sobre isso. Essas doenças cardiovasculares são mesmo a principal causa, né, da morte dessas pessoas, né? Isso é muito sério mesmo? É muito sério mesmo. Boa tarde, Fran. Boa tarde a todos. Né? As doenças do coração são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. E elas representam mais ou menos 30% de todas as mortes. Então, a quantidade realmente é bastante significativa e existe uma série de fatores que podem interferir nesse risco de doença cardiovascular. Alguns fatores, eles não são modificáveis, né? Que a idade, o gênero, né? O homem tem mais doença do que a mulher, apesar de que quando a mulher tem a doença do coração, o risco de morte é mais alto, né? E as pessoas que têm histórico familiar também têm um risco maior de doença cardiovascular. Mas esses fatores são não modificáveis, né? A gente não tem muito o que fazer com eles, a gente precisa ir em cima dos fatores que a gente chama de modificáveis, né? Que a interferência nesses fatores vai diminuir bastante o risco do aparecimento da doença cardiovascular. Aí que entra o cuidado com o fumo, com a pressão alta, com o colesterol alterado, com a obesidade, o diabetes, o sedentarismo, a falta de atividade física, né? E o estresse, a ansiedade, né? Todos esses fatores vão estar associados com esse risco aumentado. E a gente precisa se preocupar com essas alterações ou com esses fatores desde a infância, desde a adolescência ou, dependendo da situação, até no útero materno, né? Às vezes a mãe já vai começar essa prevenção tendo um bom pré-natal, tendo um cuidado adequado com o peso, com a alimentação. Isso tudo pode interferir positivamente para a criança, né, no seu desenvolvimento. Entendi. E aí, então, esse ano, né, a campanha é criança, o tema, né, Criança Coração da Família, que é o tema da campanha Setembro Coração. Doutora, por que foi, então, escolhido esse tema, né? É uma forma, então, dos pais ficarem mais alertas aí? O que foi o pontapé inicial aí para ter escolhido, então, esse tema, né, neste ano? Boa tarde, Boa tarde a todos. Foi para o enfoque da criança, porque vários anos já teve o Setembro do Coração, e para começar desde a base, para educar, como o Maurício falou, prevenção, que começa da base até do útero materno, para atender todas as crianças, que não é só o adulto que tem problema de coração e que pode acometer algum problema mais sério que pode acarretar até a morte, como é a doença do coração, que o índice é tão alto. Entendi. A campanha entra na sua 3ª edição, né, aqui em Rio Preto, e com muita força, então, nessa conscientização de ter um coração saudável. Então, essa prevenção desde a infância,
é uma forma, então, de evitar, vamos dizer assim, esse aumento, essas chances na vida adulta. Então, por exemplo, eu tenho meus filhos, né? Então, se meus filhos se cuidarem desde agora, desde pequenininhos, eles têm uma chance menor, então, de ter problemas, ou chances de ter mais para a idade, né? Com aquela coisa da idade. É isso mesmo, doutor? À medida que a gente vai envelhecendo, né, as doenças ateroscleróticas, que são doenças degenerativas, elas aumentam a chance de acontecer. Mas quando a gente a gente tem esse caráter preventivo, esse cuidado, é como se fosse uma caderneta de poupança. Você está economizando agora para você poder usar no futuro com mais tranquilidade, para você ter uma qualidade de vida melhor e para você ter uma evolução mais satisfatória aí, com relação ao risco da doença cardiovascular. Né? E hoje em dia a gente está vendo já na criança a obesidade, a gente está vendo a falta de atividade física, o aparecimento de doenças que a gente via antes só no adulto, a hipertensão, o colesterol elevado, tudo isso aí está afetando a criança e o adolescente em proporções cada vez mais altas. Né? Então, a gente precisa se preocupar com isso desde cedo. E além desse foco também de prevenção da criança em si, a criança é um veículo muito importante de informação. Ela pode levar essa informação de volta para dentro de casa. Então, um dos enfoques da campanha também é atingir as escolas municipais. A gente vai estar fazendo, né, um trabalho de informação, de conscientização. E o que a gente quer fazer? A gente quer transformar as crianças em multiplicadores dessas informações. Né? Levar isso para dentro de casa, cobrar do papai, da mamãe, do vovô, né? Porque as crianças aprendem mais com o que elas veem do que com o que a gente fala. Então a gente precisa dar o exemplo para eles, para que a gente possa... Eu estou até pegando aqui a informação, que eu achei muito legal. Porque nada como ir nas escolas, né, para falar com essas crianças. Porque criança, eu lembro na época que eu estava na escola, eu adorava quando tinha uma palestra diferente, né, uma coisa fora da rotina, né. E eu acho que é importante, então, um especialista, e também não é o pai, não é a avó, não é o tio que vai estar falando, né, vai ser um especialista. O santo de casa não faz milagre. Então, esse profissional vai lá na escola e vai falar com essas crianças, né? E depois os professores também vão ser capacitados também para depois dar continuidade a tudo isso, né? Então, o que vocês podem falar dessa iniciativa, né? De, então, ir até as crianças, né? Isso é importante, então, para eles serem multiplicadores mesmo dessa informação? Isso, exatamente, porque num primeiro momento você precisa conhecer a informação, você precisa saber que consumir legume, verdura, fruta, que isso é saudável, que isso faz bem para o seu futuro, porque uma coisa que acontece nesse cenário é a gente se mobilizar agudamente. Não, vou fazer uma dieta, vou me exercitar, preciso perder 5 quilos. Você perdeu esses 5 quilos, se você conseguiu atingir esse objetivo, você fala, beleza, agora eu já posso voltar para a minha vida prévia porque está tudo resolvido. Não é, a gente precisa ter mudanças de hábitos de vida, a gente precisa ter mudanças que a gente possa levar com a gente pela vida toda, porque isso é um caminho de longo prazo, uma coisa que a gente precisa fazer para mudar a rotina familiar, para mudar a rotina individual, né? Não é uma coisa que você vai resolver em 30 ou 60 dias, é uma coisa que você precisa levar continuamente. E a obesidade é algo muito sério, né? Então a doutora aí, né, doutora, né, tem que então ter uma alimentação, né, com uma alimentação saudável, com legumes, né, com carne magra. O que a senhora pode falar e deixar de recado aí para os nossos internautas? Como que deve ser essa alimentação dessa criança? Porque tem e consequentemente dos pais também, né? É porque os pais que vão no mercado, que fazem supermercado, geralmente a mãe ou a avó, que cuida da criança, que faz a alimentação, e tem que começar dentro de casa mesmo, a família mostrar o que é bom, os pais e as crianças em conjunto. Porque é uma coisa, como o doutor Maurício falou, é uma coisa para a vida inteira. Não adianta fazer 30 dias, 60 dias, e depois eu estou liberada, eu posso comer. Não, por isso que a gente fala em reeducação alimentar, com frutas, verduras, legumes, carne magras, leite, que é muito importante. Leite também, a gente precisa tomar leite por causa do cálcio. E é dia a dia, não é uma mudança radical, é passo de formiguinha, é dia a dia, vai introduzindo, vai mostrando para a criança o que é bom,
E a criança, às vezes, precisa de 12, 15 vezes a amostra de um alimento para ela aceitar. É como vai dar papinha para o nenê, quando a gente começa a dar papinha, eles jogam tudo para fora. Eles não estão acostumados com aquele sabor. E com verduras e legumes, principalmente, é aí que entra a insistência, a perseverança, sem ficar falando muito, tem que comer, tem que comer. Não, é dia a dia. Mostrar o que está comendo, como você falou. A gente tem que mostrar para as crianças o que é o ideal. Não adianta falar, porque eles não fazem o que a gente fala. Mas mostrar o que é gostoso e o sabor dos alimentos. E aquela tua história, dia a dia e pro resto da vida, não é para colher os frutos mais tarde. Entendi. E a questão da atividade física, né? As crianças estão muito dentro de casas, né? De casa, por causa da violência. Então, e aí fica aquela coisa de internet, game, né? Então, precisa sair, precisa se movimentar, não é só na escola, né? Precisa se movimentar também, né, doutor? Você vê que no final das contas não existe nenhuma mágica, não existe nada que seja excepcional, só que é simples, mas não tão simples quanto você está falando, né? A gente precisa se exercitar, precisa ter atividade física, precisa se alimentar melhor, mas a gente está na correria do dia a dia, às vezes você não tem tempo no horário do almoço, às vezes você está com dificuldade por conta de horário para poder fazer uma caminhada ou uma outra atividade. Então, nesse cenário, a gente precisa ser proativo, né? Se você for esperar isso acontecer com você, não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Então, tem você que precisa tomar uma atitude. Exatamente. Você precisa tomar uma atitude aí ativa, positiva, para adequar os seus horários. Está difícil de fazer atividade física. Se você vai num prédio e você precisa subir 3 andares, você pode ir de escada ao invés de ir de elevador. Você vai na esquina para ir na padaria ou fazer alguma coisa, você pode ir a pé ao invés de ir de carro, né? Tem várias pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para estar se mantendo aí ativo, para estar se mantendo né, com alguma rotina que seja fora dessa rotina extremamente sedentária que a gente tem desenvolvido aí ultimamente. Isso tem passado para as crianças, né? Porque a criança acaba, né, por conta de todas essas preocupações, todo esse contexto que a gente vive hoje, né, a gente acaba super protegendo, fica em casa, fica na televisão, fica no celular, né? E a gente precisa mudar isso aí, a gente precisa ter atividade física, a gente precisa ter uma alimentação colorida, variada, a gente precisa de proteína, a gente precisa de gordura, a gente precisa de carboidrato, o cuidado que a gente precisa ter com as proporções, né? Porque se você come uma grande quantidade de carboidrato, você vai ficar com deficiência nas outras áreas e vice-versa. Então, esse cuidado precisa ser contínuo e precisa ser um hábito que a gente deve adquirir ao longo do tempo, né, para fazer isso aí ser prazeroso também, porque a gente precisa ter alguma atividade que não seja um sacrifício para você. E principalmente para a criança, né? Se Exatamente. For muito sacrificante, a criança não bem faz, ruim. né? Ela Então, vai pegar você precisa, birra, né? Você precisa buscar uma alternativa que a criança goste, né? Quer nadar, vamos para natação, ou vamos andar de bicicleta, ou vamos fazer alguma atividade que seja interessante, que seja prazerosa e que possa ser contínua também, que possa gerar o hábito, né? E para a realidade de cada casa, né? Porque Exatamente. cada casa tem uma história, tem Isso, uma a família rotina. tem uma rotina, né? Exatamente. Então, o que é às vezes para um não é para outro, né? Então, cada família então vai ter que se adequar à sua realidade, né? Exatamente. Porque você vê, a gente não está falando nada que seja nenhuma surpresa, nada de excepcional. Todos esses fatores, todos esses cuidados a gente conhece, né? Mas a gente precisa achar uma rotina para poder estar se adequando a isso aí. E se você está chegando agora, nós estamos aqui transmitindo ao vivo no Facebook do Diário o programa Maternidade Real. A gente está falando sobre a campanha Setembro Coração. E eu quero mandar aqui um abraço para Ivete Aparecida Soares da Silva, por Marcão Lopes, Luiz Brugnoli, para Cleusa Gonçalves de Abreu, que está elogiando aqui, falando que é muito legal essas entrevistas, para Roseli da Rocha Silva, Rosa, para Claudinete Ravache e para Norma Sueli Argenal. Então, oi pessoal, obrigada, viu, por estar aqui assistindo com a gente. E se você tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, passa aqui, né, deixa o comentário aqui que eu repasso aqui para os nossos convidados. E eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque então doenças que eram comuns em adultos estão surgindo em crianças e adolescentes, né? Quais são essas doenças que estão já, né,
aparecendo nessa faixa etária? Como a gente discutiu, a obesidade, né, ela está crescente. No Brasil a gente não tem estatísticas muito fidedignas, e a gente tem um país continental, né, então a gente tem muita variação entre as regiões, mas as estatísticas americanas já estão mostrando em torno de 30% de crianças com sobrepeso e com obesidade, né? A avaliação do peso na criança é um pouco mais complicada, porque você precisa de algumas tabelas de ajuste para o menino, para a menina, de acordo com a altura, com a idade. Então, o pediatra normalmente faz esse acompanhamento e esse segmento, né? Mas junto com esse tipo de alteração, a gente está vendo com mais frequência o aumento do colesterol, o aumento da pressão, né? As situações aí, às vezes, até de pré-diabetes e diabetes bastante precocemente aí no final da infância, na adolescência, né? Que são doenças que normalmente a gente via numa evolução mais tardia da vida adulta, né? Então, isso é preocupante porque já são manifestações de doenças crônicas na infância e na adolescência. E isso, ao longo dos anos, vai trazendo a sua sobrecarga para o organismo e vai aumentando, então, o risco de infarto, o risco de derrame, o risco dessas doenças cardiovasculares, né? Exatamente. Porque o grande problema é que o infarto, o derrame, ou antes disso, o colesterol alto, ou essas outras alterações, elas às vezes não dão sintoma nenhum, né? Você tem o colesterol alto, o triglicéride alto, você não vai sentir nada por conta disso aí. O sintoma, às vezes, já vai ser a manifestação da doença. Por isso que a gente precisa se antecipar, né? E estar sempre checando os exames de rotina. Isso até que eu ia perguntar para vocês, a questão de prevenção, além das prevenções de alimentação, né, de atividade física, se tem exames, né? As crianças também têm que fazer esses exames preventivos, né? A gente, normalmente, quando existe um histórico familiar mais importante de colesterol elevado, de diabetes, né? E principalmente numa criança que está, às vezes, fora da faixa de peso, a gente se antecipa e a gente avalia a glicose para pesquisa de diabetes, o colesterol, triglicérides, tiroide, né? Então, são exames de sangue simples que podem ser feitos de maneira rotineira para estar, né, observando como está esse perfil. O exame está todo normal, está tudo bem, né? Você vai repetir isso aí depois de alguns anos para frente, né? Mas se você já detecta alguma alteração precocemente, você já vai intervir nisso com muito mais antecedência do que esperar a pessoa, às vezes, quando eu tiver 40 anos de idade eu vou fazer um check-up para ver como que eu estou. Né? Às vezes com 40 anos, se você já estava com colesterol alto desde a sua infância e da adolescência, você já passou 20, 30, 40 anos de alteração do nível, né, de colesterol. E aí correr atrás desse prejuízo já não vai adiantar, vai ser mais difícil, né? Exatamente. Entendi. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, falando da questão, por exemplo, do colesterol, né? O colesterol, então, o medicamento para o colesterol é para crianças a partir de 10 anos, né? Antes disso, então, não tem, é só... A não ser situações muito especiais, né? Mas o intuito para a criança, para o adolescente, é sempre em cima da mudança dos hábitos alimentares, da atividade física, a perda de peso, né? Tudo isso aí vai ter um fator bem positivo, a medicação só em último caso, né? Em situações bastante especiais, mas o intuito principal é na mudança do hábito de vida, dos hábitos alimentares. Então, eu até ia voltar a falar com vocês da campanha que vai até a escola, né? Então, aqui eu estava até com as informações, então vão ser cerca de 20 mil alunos do ensino fundamental que vão ser atendidos, então, né? Então, isso, vamos pensar que eles vão multiplicar isso, né? Exatamente. E vão levar isso para casa, e vão falar com o irmão, vamos falar com a tia, com a avó, né, a expectativa então que seja muito mais pessoas que recebam essas informações, né? Não, legal. E aí, então, a partir do dia 10, né? Então já está acontecendo, né? Já iniciou, né? O pessoal já está indo para as escolas e o intuito é isso aí, atingir, se não me engano, 44 escolas municipais com mais de 22 mil alunos, né? Entre 6 e 14 anos, isso, né? Exatamente. Não, né? legal. Então a gente vai visitar as escolas, vai levar essas informações e tentar trazer a molecada para junto aí do coração para multiplicar essas informações. Eu vi aqui também que foi criada uma cartilha, né?
Então, acho que isso é legal também, além da orientação, né, de ouvir essa informação, levar, então, falar, ó, tá aqui, ó, tá comprovado, né? Tá... E aí essa cartilha, então, as crianças acho que vão poder levar para casa, né? Acesso, né? Ter acesso e a cartilha a está isso. disponível online também na página do Facebook do Setembro Coração. Então é possível lá, visualizar a então, cartilha, manusear. Às vezes cartilha... um internauta aqui nosso que não tem uma criança, né, Isso, na rede de ensino, né? Rede municipal de ensino, Isso. então ele tem acesso. Exatamente. E qual que é, então, o Facebook? É Setembro Coração? Setembro Coração, né? Setembro Coração. Isso. Então pode, né, o pessoal aqui que está aqui acompanhando a gente, pode entrar lá no Facebook que vai ter essa informação. Não, legal. E aí, então, os professores também, então, vão né, ter essa troca acho que vão promover atividades além disso, né? Além dessas palestras, desses encontros, então, com especialistas, vão debater essas informações dentro de sala de aula, né? Exatamente. E isso, o que pode, então, proporcionar, além de atingir, então, essas... Isso pode trazer, então, benefícios mesmo? O que a gente pode dizer, assim, de benefício que vai trazer concreto, né? Eu vejo isso como um trabalho de formiguinha, porque isso é uma informação que precisa estar sempre sendo martelada, a gente precisa estar sempre vendo, né? Porque a hora que não você pode fica ser escutando... só setembro, né? Pelo amor de Deus, gente, é o ano inteiro. Por isso que a gente precisa de soldados aí lidando com isso aí, né? Para poder estar sempre reforçando, ó, a gente precisa ter uma alimentação adequada, a gente precisa se preocupar com o peso, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa estar atento com o coração, né? Para que a gente tenha uma vida tranquila, saudável, feliz, né? Para que a gente possa usufruir do melhor que a gente pode ter aí nesse cenário, né? Cada vez que o tempo vai passando, que o desenvolvimento, o progresso vai aumentando, a gente vai estendendo a nossa expectativa de vida, a gente vai tendo uma chance de viver mais tempo. Mas a gente precisa viver com qualidade, a gente precisa ter à nossa volta as pessoas que importam para a gente, né? Então, é por conta disso que a gente precisa multiplicar essas informações, que a gente precisa fazer esse trabalho para que esse retorno possa acontecer, mas é um retorno aí. Eu estava até conversando com a doutora aqui, compartilhando, né, lá em casa, né, meu filho de 3 anos, ele não come. É difícil lá, ele come, assim, carne, farofa, arroz, maçã e suco de uva. Tá bem, então. E aí é uma briga constante, né? Então, assim, a gente tem que continuar insistindo, né? Sim. Porque como eu lá com o Júnior em casa, então eu tenho que continuar insistindo. As outras mães, as vozinhas que às vezes ficam com as crianças durante o período que a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, né? A tia, a babá, tem que insistir, né? Tem que ir tentando, não, vamos experimentar, olha, é colorido, tentar fazer uma forma diferente. O que a senhora pode dar de dica, doutora? Olha, uma forma lúdica, né, de passar para as crianças, como você falou, prato colorido, a insistência e principalmente não trocar. Por exemplo, ela não quer comer aquilo, então vai um leite, vai um pão, vai, por exemplo, o suco de uva ou a maçã que ele gosta. Deixa não, fala assim, não, hoje só tem isso para comer. Ah, eu quero tal coisa. Não tem. Não tem. Porque senão ele se acostuma, fala, não quero isso, depois eu peço, ela vem um leite, vem uma coisa que eu gosto, para mim tá bom. Então é a insistência e tipo assim, não ficar massacrando muito. Não, você tem que comer. Vai de uma forma mais amena, mostrando o que ele pode colher de frutos lá na frente. E que nem, por exemplo, agora em agosto saiu no Circulation da American Heart, que um estudo com mais de 36 mil pessoas, que com alimentação consegue se abaixar o colesterol, consegue se abaixar a glicemia, com atividade física, a gente pode colher os frutos muito grandes. E tem que começar do começo, porque nós somos de uma geração que veio muitas facilidades culinárias que a indústria nos trouxe, e nós estamos colhendo os ônus agora. E agora está todo mundo voltando para o orgânico, para comida natural, e foi tudo uma evolução de industrializados que agora a gente está voltando para trás porque é o básico. E a avó, ela sabe mais, mas aquela história, a criança não vai comer, ai tadinho, vai ficar com fome, então eu vou dar o leite. E dia a dia, com arroz, feijão, verdura, legumes, a carne, frango, e oferecendo aos poucos, dia a dia, até, e ela vai se incorporando. Eu também tive isso na minha casa.
O meu filho mais novo, eu precisava fazer ele comer o arroz e feijão e a carne e depois a salada. Porque senão ele invertia, ele só comia salada e não queria comer o resto. Olha lá. Oh, meu Deus. Então, já o mais velho tinha que ser uma forma mais elaborada para ele comer. Hoje eles já são grandes, já são moços, hoje eles comem. Mas eu também enfeitei isso em casa. Mas por isso que é dia a dia. E é um trabalho de formiguinha exatamente, mesmo. a gente consegue. Entendi. Colhe os frutos lá na E frente. aí tem os pais, são exemplos também, né? Sim. Se os pais fazem atividade física, as crianças vão querer repetir, né? Então, o pai tem que fazer, né? Sim. Tem que... Aí a questão do exemplo, né? E não só nesse cenário. O pai e a mãe que tem excesso de peso, por exemplo, isso pode trazer uma carga genética para a criança com predisposição também para ganho de peso. A criança e o adolescente que tem sobrepeso, que tem obesidade, ele tem mais risco de ser um adulto obeso também. É óbvio que a gente vê... Parou aqui mesmo. A gente volta. Aconteceu isso já em outra ocasião. Mas E a eu não internet. consegui ligar o Waze para vir para cá. O Waze não estava pegando. Deixa eu sair aqui, né? Deu certo? Pronto. Pessoal, tivemos um problema aqui, caiu a net, mas já voltamos, tá? Acho que deu certo, né, Felipe? Deu certo, vamos lá, ó, a internet derrubou a gente, mas estamos aqui de novo. Não, então vamos voltar à última pergunta. Então a criança não se cuidou, os pais também não se cuidaram, né? E aí essa criança se tornou um adolescente e aí já apareceu algum probleminha aí no coração dele, né? E aí como que vai ser esse tratamento, né? Eu acho que é doloroso isso, né? Para logo já numa adolescência, que é na fase de querer curtir a vida, já começar a ter que tomar medicamentos, né? Como que é isso, né? Conta pra gente como que é as consequências, né? De não ter esses hábitos saudáveis. Na verdade é uma situação bem difícil, por isso que você falou, né? Às vezes você está aí com uma pessoa na faixa dos 20 para os 30 anos, ou às vezes até menos, já com necessidade do uso de medicação para pressão, com uso de medicação para o colesterol, e com uma perspectiva disso para longo prazo, né? Esse tipo de problema são problemas crônicos que têm controle, mas não tem cura, né? Então, é uma coisa que a pessoa vai ter que lidar e que vai ter que cuidar para o resto da vida, né? Não vai ser uma ou duas caixas de remédio que vai resolver o problema também. Isso que eu ia falar. Então, né? É uma coisa que vai ter que ser trabalhoso, é trabalhoso, né? Então, por isso que a prevenção é muito mais tranquila, porque à medida que você toma esses cuidados com a sua saúde, com a parte desses fatores que aumentam o risco de doença do coração, você vai minimizar esse impacto, às vezes, do histórico familiar. Tem pessoas que têm parentes próximos que têm pressão alta, que têm um colesterol alto, que têm diabetes. Isso já traz uma suscetibilidade genética, hereditária para a pessoa. Então, a pessoa nessa situação, ela tem que ter um cuidado redobrado, porque a chance do aparecimento dessas doenças aumentam, né, com a hereditariedade, com o histórico familiar. Entendi. Então isso precisa ser levado aí em longo prazo e a hora que isso se manifesta muito precocemente, isso vai trazer sua consequência na rotina do dia a dia, né? Entendi. Por conta de uso de medicação, por conta de exames rotineiros, às vezes, que você vai ter que fazer com um intervalo mais curto, com um segmento mais próximo, né? Então, é uma coisa que a gente não quer se preocupar com isso precocemente. Entendi. E aí os papais, as mamães também, que não se cuidaram, também vão ter também que fazer todo esse processo, né? Exatamente. O processo é o mesmo para todos, né? Os fatores de risco são os mesmos, os cuidados são os mesmos. Então,
a mudança de hábitos de vida, a mudança aí desse contexto precisa ser familiar, né? Não adianta você falar, não, só o seu colesterol está alto, então só você vai ter uma alimentação por conta disso, aí a gente não tem problema nenhum com isso, nós vamos continuar Seguindo com o nosso hábito, né, que não está muito saudável, mas que a princípio não está causando nenhum problema. Isso aí não vai funcionar, né? Então você precisa mudar a rotina da família, precisa mudar os hábitos aí de maneira global para que ao longo do tempo isso vá trazendo benefício. E isso assim é tão importante que aqui a campanha aqui em Rio Preto tem vários parceiros, né? Vários institutos aqui de Rio Preto, vários especialistas se uniram, né? E uma equipe também, né? Tanto que né, nós estamos aqui com um cardiologista e uma nutricionista, né? Então é algo que engloba também vários especialistas, né? Isso. Então, no caso de alguém que vai fazer o tratamento, então, às vezes, vai ter que passar por vários especialistas também. Então, não vai ser só o cardiologista, vai ser a nutri, vai ser mais o quê? Assim, o que pode dizer que vai precisar? Existem várias outras áreas mesmo, a endocrinologia, que é uma área que também é bastante relacionada com esse tipo de quadro, né? Então, vários especialistas podem ser necessários nesse segmento, nesse acompanhamento, né? A parte interessante é isso que você levantou, que você comentou. Essa campanha foi uma campanha que teve o intuito de unir a cardiologia de Rio Preto e de tentar, né, ultrapassar essas barreiras aí do Instituto, da clínica e mais tentar trazer todos esses grupos, todos esses profissionais para tentar divulgar de maneira mais significativa a importância aí do cuidado com o coração, a importância aí das medidas aí de prevenção, né? A gente já discutiu sobre o coração da mulher, o coração do jovem, e agora a gente trouxe um pouquinho menos aí para a discussão em cima da criança e do adolescente, para cada vez tentar aumentar esse leque, trazer uma gama de informações aí maiores para a prevenção da doença do coração. Entendi, não, tá ótimo. A internet caiu aqui e eu perdi algum dos meus internautas aqui que estavam assistindo, mas eu quero mandar aqui um abraço, porque o Facebook, ele some com os comentários, a gente não depois sabe. Você não acha mais. Não acha, mas aí depois, na hora que desliga o vídeo, ele aparece. Mas eu quero mandar um abraço aqui pro Álvaro Mantelo, pro Sérgio Will. Sérgio, tudo bem? O Sérgio é nosso amigo. A Sueli Santos, o Ulisses José Bernardes e a Ângela Bertini. O Adriano, meu marido, também está assistindo. Isso aí, Adriano, tem que assistir mesmo. Viu? Para fazer em casa. E o João Pedro também está aqui assistindo. Não, legal. E vamos voltar aqui a falar da questão da campanha. A Ismarina Pelisseri também, ó, olá. E aí vamos voltar para a questão das atividades lá na escola, né? Vocês vão participar de alguma dessas palestras? Eu tenho agendado a participação na escola, não vou me lembrar de cabeça aqui agora para estar te passando, mas está agendado já para estar tendo esse contato, para estar tendo essa participação. Doutor, o senhor já fez esse tipo teve esse tipo de contato já com as crianças? Dessa maneira não, dessa maneira porque não. é mais assim, congresso para falar com adultos, né? E aí vai ter que ter uma linguagem diferente, Exatamente. aí o senhor está se preparando? Isso aí às vezes deixa a gente mais tenso do que com os adultos, do que numa situação científica, né? Porque você precisa pegar a atenção de uma plateia bem específica e bem, às vezes, furtiva, né? Então, o nosso foco principal vai ser em cima da cartilha, né? Que é uma cartilha bem lúdica, ficou bem fácil de ser lida, bem coloridinha, tem algumas atividades ali que a criança pode fazer também para estar se inteirando disso aí, para poder estar tendo uma participação ativa nesse cenário. Então, o foco todo está bem em cima da cartilha para a gente desenvolver o material. E foi preparado, né? Isso, foi estudado, né? Preparado para esse foco mesmo, né? Das crianças. Não, tá ótimo. Quer falar, doutora? É que as crianças, elas têm uma resposta muito rápida. E como é um assunto, que nem você falou, quando é um assunto diferente, que tem uma palestra, elas ficam interessadas, elas se interessam e o feedback, elas querem saber, às vezes acaba sendo até maior do que com adulto, porque adulto tem vergonha de perguntar, ele não quer se expressar, ele não quer se expor.
E criança não, criança, se ela não entendeu, ela é espontânea, ela pergunta, ela quer saber, aí ela conta a história da mãe, da avó. E é muito gostoso. E ele se interessa, e tem sempre os que sempre comem, os que não comem. Então, Entendi. é bem gostoso trabalhar. Aí o homem fala, esse aqui não come. É bem por aí. Né? Ele só bebe refrigerante. Exato, né? aí fica dedurando. Mas eu acho que é legal isso, né? Trazer isso mesmo muito para a realidade, gostoso, né, deles. Eu quero mandar um abraço aqui também para Rose Olegário. Hoje o pessoal ficou com vergonha de perguntar. Ó, acho que tá todo mundo aí não tá muito certo fazendo as coisas direito. Então ficaram muito preocupados. Ficaram muito preocupados. Acho que é mais a preocupação. Não, tá ótimo. Gente, eu vou ter que encerrar, porque o bate-papo foi rolando aí, ó, deu mais de 40 minutos já. Mas, então, eu quero agradecer a participação de vocês, porque eu sei que a agenda é super concorrida aí, mas, né, deu um tempinho lá e veio aqui conversar com a gente. Mas eu quero que vocês deixem um recado, uma dica, uma orientação para esses nossos internautas. A dica eu acho que é a gente tentar viver de maneira tranquila, satisfatória, né? A gente poder aproveitar o melhor que a gente possa ter no nosso cenário e, cuidando do coração, a gente vai ter uma possibilidade de fazer isso aí com bastante tranquilidade. Então a dica é cuide do seu coração, porque ele merece, ele vai te responder satisfatoriamente com isso aí. Entendi. E aí, E doutora? eu queria falar que com a alimentação a gente consegue muito resultado. Principalmente no consultório que vem, só com as primeiras orientações para baixar o colesterol, para baixar o diabetes, para em forma de prevenção das doenças do coração, a gente consegue um feedback muito legal. É só ir com calma, dia a dia, pensar que não é por um mês, 60 dias, é por o resto da vida. Né? Mas, exatamente, sem milagre algum, mas a gente colhe os frutos e entra tanto numa rotina que depois você não precisa se preocupar, pensar o que você está fazendo. É só no dia a dia, a alimentação saudável, você começa a ser seletivo o que comer e você colhe os frutos com a prevenção e cuida bem do coração, com certeza. Ah, então tá ótimo. Olha, gente, muito obrigada vocês estarem aqui. Obrigada aos nossos internautas que ficaram meio tímidos hoje para mandar perguntinha, mas ficaram aí assistindo. Então é isso, o nosso programa Maternidade Real está se encerrando agora, mas daqui 15 dias tem mais programas. Mas se você aí que assistiu o programa e quer compartilhar todas essas informações, o vídeo fica lá no Facebook do Diário. Basta ir lá na seção de vídeos que você tem acesso a todas essas informações. Você pode compartilhar com um amigo, com um filho que às vezes está na escola, né? Ou com quem você quiser, tá bom? Então é isso. Olha, muito obrigada por estar aqui com a gente. E até mais, até daqui 15 dias. Tchau, tchau.